prazer recebê-los aqui. Hoje nós vamos ter a nossa aula FIA Online, o tema o futuro e os desafios da indústria automobilística brasileira no Brasil. Queria agradecer, né, o nosso palestrante, o senhor amigo Pablo Dicey, e que hoje como presidente, CEO da Volkswagen desde 2007 e chairman executivo da América Latina desde 2022. Agradecer aos alunos do projeto FIA Online, um projeto exitoso, né, que entrega um conteúdo de qualidade, de excelência e transfere sempre em busca de uma grande inclusão dos seus alunos. Tá? É importante dizer também que temos aqui os presentes, os amigos presentes que nos oferecem aqui uma oportunidade de revê-los e termos uma experiência muito interessante. Tá? Eu coloco aqui um currículo extenso, mas vou resumir, do nosso palestrante, do nosso professor hoje do projeto FIA Online, que é graduado pela Loyola University of Chicago, em 84, graduado em contabilidade pela Northwestern University, tem MBA internacional pela Thunderbird School of Management, e teve vários cursos na formação de CEO em Harvard, Wharton, e dessa forma vamos iniciar a nossa palestra. Né? O tema é importante, é um tema que fala sobre esses desafios de uma indústria que tem uma cadeia bem extensa e que participa basicamente com 5% do PIB nacional e com mais de 20% do PIB industrial. Tá? Envolve desde das montadoras, os dealers, as empresas de autopeça, desde os mecânicos, então tem um impacto social interessante e hoje também uma questão ambiental que o nosso palestrante irá tratar, como isso pode trazer benefícios para toda a sociedade desse porte. Ao meu lado tem aqui o professor Celso Grise, né? Ele é professor coordenador aqui do nosso programa de comércio internacional, comércio exterior brasileiro, e também professor titular em marketing da FEA, da nossa faculdade de economia, administração, contabilidade e atuarial. Gostaria de passar a palavra a ele, que vai também comentar algumas coisas sobre esse tema de interesse aqui de todos dessa noite. Bom, boa noite a todos. É uma felicidade para nós estar recebendo hoje esse executivo tão expressivo no cenário nacional como o Pablo Dicey. Para nós, especialmente, é gratificante, porque muitos de nós, da FIA e da FEA, trabalhamos muito com a Volkswagen, e num programa interessantíssimo chamado Jump. Para nós, isso é uma honra. Recebê-lo aqui é um presente que a Volkswagen nos traz e com a qual nos homenageia aqui. Nós estamos muito felizes com a presença do Pablo Dicey aqui na FIA, na FEA, conosco. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado mais uma vez, Pablo, por isso. Viu? Agradecemos e estamos prontos a ouvi-lo. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Fábio, Celso, professores, alunos, pela oportunidade, por estar aqui. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a indústria automobilística e o futuro, olhando um pouco para frente, porque nós estamos aqui num período de transição que vai demorar 10, 20 anos, e muitas das decisões que nós tomamos aqui vão afetar o mundo e principalmente o Brasil. E já adianto para vocês que minha mensagem vai ser otimista e positiva diante do cenário geopolítico que existe no mundo e os atributos que tem o Brasil. Então, vamos a ir já na apresentação, por favor. Eu poderia começar com uma foto de um carro, né? Mas não vou começar com uma foto de um carro. Começo com o agronegócio, porque eu vou falar muito mais da energia renovável e como gerar energia para mexer e mover um carro. Que é importante é o ciclo vida, o que eu chamo de poço à roda. Qual é a energia que é utilizada em um veículo, seja elétrico, seja híbrido, ou seja etanol ou gasolina, desde o início do seu combustível até o fim, e como o Brasil
pode estar na dianteira e ser protagonista nessa jornada. Nós, como Vox, a nível mundial, temos um programa muito agressivo. Somos a primeira montadora a assinar o Acordo de Paris para chegar a ser carbonos neutros em 2050. Em toda a cadeia, não só nos veículos, na parte produtiva, na parte de fornecedores e, obviamente, nos veículos. E não tem um programa que vai levar-nos a carbono zero. Tem que ser vários e vários. Então, temos carros elétricos, carros híbridos, biocombustíveis e outras iniciativas que eu vou mencionar ao longo desta apresentação. Então, antes de começar a falar da indústria automobilística, preciso colocar qual é a matriz energética de cada país. Porque nós ouvimos muitas coisas nos jornais, algumas são verdadeiras, outras não, mas ao fim do dia, o Brasil está na dianteira em energias renováveis no mundo. Sim? E isso é pouco falado aqui no Brasil e também lá fora. Se vocês verem aqui, o Brasil tem 85% da energia gerada no país é de fonte renovável. Claro, o desafio do Brasil é expandir, porque a maior parte da energia renovável é na água, é hídrica, mais biocombustíveis. A Alemanha é 54% da energia renovável. Porém, você sabe, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que está acontecendo com o gás, a Alemanha e a Europa têm sérios problemas com o gás, Estados Unidos tem 37%, a China 30% e ainda 24%. E qual é a mensagem que quero passar aqui? Depende da matriz energética de cada um. Então, por exemplo, eu coloco aqui as 3 tecnologias que estou falando, né? Os elétricos, os híbridos e o flex. ¿Sí? As 3 tecnologias. As 3 tecnologias utilizam algum tipo de combustível. Pode ser renovável, ¿sí? Ou pode ser não renovável. Depende de que combustível entra nesse carro, de poço, desde o início do ciclo até o fim, e quanto CO2 vai gerar cada combustível. Me fala, Pablo, então qual é a melhor tecnologia? Depende do país. Por exemplo, se a Índia, que eu mostrei que tem 24% de energia não renovável, começa a colocar carros elétricos, quanto mais carros elétricos tem na Índia, pior é para o CO2. Sim? E Uruguai tem 98% de energia renovável, quanto mais carros elétricos o Uruguai tenha, melhor é para o meio ambiente. Então, esse conceito está alinhado em 3 valores. Primeiro, o meio ambiente. Depois precisamos olhar a parte social e a parte econômica. Quando nós olhamos o Brasil, Vox tem 98% da frota de hoje é flex. 98%. A indústria tem 72% de frota flex. Quando nós vemos uma usina, 95%, desculpa, e uma usina produz 3 produtos: açúcar, o etanol e o bagaço, que até uns 15, 20 anos atrás era jogado fora. Esse etanol, 95% do etanol do agronegócio vem para a nossa indústria, vem para a indústria automobilística aqui no Brasil. E por isso é produzido bagaço, que até 20 anos era jogado fora, e hoje tem plantas de biomassa, nós temos biometano, estamos transformando todos os ônibus e caminhões de diesel para biometano. A Volkswagen acabou de assinar um contrato com Raízen. A partir de 2023, estamos trocando todo o gás à base de petróleo da Vox aqui no Brasil por biogás à base de cana-de-açúcar que sai do bagaço. E bioeletricidade. Então, toda essa biomassa vai na rede elétrica do Brasil com um ciclo energético até 90% menos que a gasolina. Então, meu ponto é o seguinte: para que nós vamos inventar a roda aqui no país, se hoje, se todo mundo colocasse etanol, quanto mais etanol você coloque no carro, você gera hoje 90% menos de CO2 e ajuda o ecossistema brasileiro na parte social e na parte da economia. Mas Pablo, a Vox não vai lançar carros elétricos aqui no Brasil? Claro que sim. Claro que vamos a lançar carros elétricos. Estou colocando só em perspectiva, porque quando você coloca CO2 tem o tempo de tecnologias e velocidade.
para reduzir 90% de CO2. Hoje, é só colocar etanol. Não preciso eletrificar, não preciso colocar estações de carregamento de baterias, nem nada disso. Então, isso é importante para que vocês tenham em mente. A parte social que menciono, hoje em dia o Brasil tem 20 milhões de empregos entre o setor automobilístico e o agronegócio, sim? Mais ou menos uns 5% do PIB do Brasil total. E uma coisa importante, porque quando foi criado o Proálcool, em 1973, eu não estava no Brasil na época, foi criado para reduzir a dependência do petróleo. E olha que interessante, as coisas voltaram, após a guerra da Rússia e Ucrânia, voltaram para o mesmo patamar. Então, o Brasil tinha uma alta dependência de importação de petróleo e não tinha reservas no Banco Central do Brasil. Então, foi criado o álcool para reduzir a importação do petróleo. Se nós olhamos todo esse período, 75 até 2020, o etanol substituiu 520 bilhões de litros de gasolina importada, que são mais ou menos 600 bilhões de dólares do Banco Central, de reservas. Se nós pensamos que a reserva internacional do Brasil são 356 bi, o Brasil teria um déficit cambiário, né? E o dólar real estaria, sei lá, 8, 10, 15, o que seja, se não fosse sido... Claro que depois de 20 anos, percebimos que também tem um benefício no meio ambiente. Então, mas esse é um tema muito importante. A Índia, que o governo brasileiro me convidou para ir para a Índia o mês passado, eles são os quartos importadores do petróleo no mundo. E eles colocam subsídios na indústria do etanol e eles querem copiar o sistema brasileiro. Então, tudo nasce de políticas públicas privadas. Eu passo muito tempo criando, junto ao governo e outras montadoras e o agronegócio, obviamente, em criar uma política pública privada que sirva para o Brasil para os próximos 10, 20, 30 anos, para que o setor automobilístico continue pujante, para que o sistema do agronegócio continue crescendo. Uma lei já publicada, chamada Combustível do Futuro, que olha a todos os transportes, navios, a aviação, a rodoviária e os carros, que vai medir as montadoras desde o início do combustível até o escapamento. Então, eu sou responsável da eficiência energética, sim, do meu motor e também sou responsável pela tecnologia que escolho para chegar a menos CO2 no Brasil. Então, eu acho que o Brasil está muito na frente de outros países. Eu acho que essa política vai pegar em outros países no futuro. Essa lâmina eu apresentei no Conselho Mundial da Volkswagen no ano passado, porque nós criamos um centro de biocombustíveis aqui para o mundo. E vai atrás desse conceito de poço à roda. E você tem as 3 tecnologias de veículos. Tem o veículo elétrico, o veículo flex e o veículo híbrido. Lá em cima temos o carro flex, que quando esse veículo está na Europa, com baixo conteúdo de etanol, porque eles não têm muito etanol, consome 192 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Esse mesmo veículo, pela matriz energética brasileira, porque nós temos etanol, e temos 22% ou 27% de etanol na gasolina, tem 180 gramas de CO2 por quilômetro rodado. E se a esse mesmo veículo só colocamos etanol, hoje, é 93 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, é a metade, ou menos da metade, de um carro europeu. O mesmo veículo, só mudando a matriz energética de que tipo de combustível nós colocamos no veículo. Quando usamos um elétrico, volto à primeira lâmina, depende muito da matriz energética de cada país ou de cada continente. Quanto mais verde seja a matriz energética, menos CO2 vai gerar o veículo. Então, um veículo na Europa em 2018 consumia 133 gramas de CO2 por quilômetro rodado e no Brasil 95. Porque, claro, como já mostrei, o Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa que a Europa, muito mais limpa que os Estados Unidos. Então, aqui, meu pensamento, e vocês podem concordar ou não, para que nós vamos investir bilhões importando veículos, porque ninguém vai fazer um full electric vehicle factory aqui no Brasil,
pelo menos nos próximos 20 anos. Quando se eu coloco etanol, eu já tenho 93 gramas de CO2 e um elétrico tem 95. De um ponto de vista do meio ambiente, tá? Claro que o consumidor, quando dirige um carro elétrico, tem uma experiência sensacional, é super bacana, mas aí vamos para o lado do consumidor. E o carro híbrido, e aí o Brasil está no melhor dos mundos, a Europa tem 173 gramas de CO2 por quilômetro rodado, e o Brasil tem 86. Por que 86? Porque tem o etanol e porque a matriz energética do Brasil é mais limpa que os outros. Então, em resumo, vocês veem que não tem tanta diferença entre um carro flex, um carro elétrico e um híbrido em termos de CO2. Então, nós precisamos ter tecnologias no Brasil que atendam aos três públicos e, principalmente, que nós, no Brasil, nos adaptemos aos outros. Nós estamos em um momento da indústria que está em plena transformação. E no passado, o que nós chamamos de plataformas vinham da Europa ou dos Estados Unidos e eram tropicalizadas aqui no Brasil. E nós estamos no inverso, nós estamos criando plataformas aqui que precisamos pensar como podemos exportá-las à Europa, como podemos exportar aos Estados Unidos, porque senão o volume vai ficar muito baixo para um investimento muito alto. Outro ponto para pensar sobre políticas públicas, como os governos olham só escapamento por enquanto, e cada vez apertam mais o investimento e o custo do motor. Não sei se vocês perceberam, mas o carro está ficando cada vez mais caro, né? Não sei se perceberam, né? Todo mundo faz assim, né? Parte, claro, pelo custo de logística, dos materiais, mas muito pela legislação. Então, um carro popular, uns 4 ou 5 anos atrás, custava R$36.000, hoje começa a R$70.000, R$75.000. Sim? E o que está acontecendo? Isso aqui é indústria, não é Volkswagen. O que está acontecendo é que a fatia de carros novos, até 3 anos, cada vez é menor, porque as pessoas estão ficando com carros mais antigos. Então, o que eu também estou trabalhando com o governo do Brasil é por que não criamos um plano de renovação de frota para tirar esses veículos da rua, dando benefícios para o consumidor, não para a montadora, para o consumidor, créditos brandos, créditos subsidiados, sim? Criar empresas, 6, 7 centros de reciclagem no Brasil, um no Nordeste, um em São Paulo, 2 no Sudeste, enfim. E criar uma economia para os próximos 10, 15, 20 anos do Brasil. Depende de nós, não depende de ninguém, depende da vontade política e privada de criar esse tipo de programas. É oportunidade, uma mega oportunidade que o Brasil tem para começar a mudar sua frota circulante e gerar mais emprego no país. O que nós estamos fazendo como Vox, pensando Brasil e para exportar? Com essa tecnologia elétrica, híbrida e flex, nós temos muita competência, mas nós não temos toda a competência. Então, nós estamos assinando parcerias com a USP, com a Unicamp, com empresas do agronegócio, para fazer pesquisa e desenvolvimento em diferentes áreas que nós não conhecemos. Então, por exemplo, célula de combustível. Como podemos transformar o etanol em uma célula de combustível que sirva para os carros brasileiros? E se um camarada tem um carro elétrico na China, nos Estados Unidos, na Europa, por que não usam uma célula de combustível produzida aqui? Como nós exportamos a soja, como nós exportamos muitas matérias-primas, por que não exportar uma célula de combustível etanol? Nós podemos desenvolver carregadores reformadores que transformem o etanol em uma célula de combustível em postos de gasolina, começar a transformar os postos de gasolina. Imagine um carro 100% elétrico, depende da energia que você coloque, se é limpo ou não. Se nós colocamos um range extender, a célula de combustível, que ganhe outros 100 quilômetros, outros 150 quilômetros de autonomia, como alternativa complementar. E nós estamos falando de etanol de primeira geração. Também o Brasil é pioneiro em criar etanol de segunda geração, com pegada de carbono negativa, absorve carbono do ar. Então, todas essas tecnologias nós não conhecemos, por isso fizemos tantas parcerias aqui, mais de 26 parcerias, pesquisando essas tecnologias para a Volkswagen. E aqui entra um pouco mais em detalhe da indústria,
e coloquei uma foto do que eu chamo de uma plataforma. Uma plataforma é a parte de engenharia que manda no carro, né? Tudo isso que vocês veem é a plataforma. O assoalho que está aqui são baterias de lítio. E claro que aqui tem a motorização elétrica. Essa tecnologia foi desenvolvida na Alemanha, no nosso caso, a Volkswagen. Né? Não tem como mudar essa plataforma para atender o Brasil. Então, o Brasil precisa desenvolver essas tecnologias com pesquisas aplicadas a essa plataforma. Então, quando eu falo com a USP, quando eu converso com a Unicamp e outros parceiros, falo, olha, você coloque toda a tua criatividade desde que essa tecnologia entre aqui. Porque não adianta você criar um reformador de 5 metros, ¿sí? Por 3 metros, porque não vai entrar no carro. Não adianta criar uma coisa assim. Então, essa pesquisa aplicada é fundamental e nós precisamos nos adaptar a essas plataformas globais. E mais um ponto para pensar. Vocês não escutam isso muito por aí. Quando nós olhamos todas as principais matérias-primas dos carros, ¿sí? Olhem os países de onde vêm as matérias-primas. Cazaquistão, África do Sul, Congo, Indonésia, ¿sí? China, também tem Chile. Então, a tensão geopolítica fica em 5 ou 6 países. Nós precisamos criar rotas alternativas e complementares para diversificar esse tipo de problemas geopolíticos que podem acontecer no futuro, como estão acontecendo hoje na Rússia e na Ucrânia. Então, o que eu sempre falo, vocês sabem que a jabuticaba só cresce no Brasil. A melhor jabuticaba brasileira, o sistema tributário brasileiro, que é o mais complexo do mundo, só existe no Brasil. Somos craques em criar complexidade, gerando papel e ineficiência, mas do lado positivo, podemos criar uma coisa muito brasileira como o etanol, ¿sí? Que é uma jabuticaba, e exportar para o mundo desde que nós nos adaptemos ao mundo. O mundo não se vai adaptar ao Brasil. E como nós temos boa terra, bom clima, muitos biocombustíveis, nós temos uma enorme vantagem se estamos bem posicionados em nossa indústria. Isso aqui não são só palavras. Eu vendi todas as ideias dentro do grupo Volkswagen, no Conselho Mundial. Nós estamos investindo 7 bilhões de reais, 7 bi com uma B, no Brasil até 2026, em 3 pilares. Primeiro, novos modelos. Vamos ter mais de 15 modelos desde 2022 até 2026. Toda a parte de digitalização é feita por engenheiros e engenheiras brasileiros. ¿Sí? Nós trazemos todo o infotainment, todo o cockpit que vocês veem dos carros Volkswagen são desenvolvidos aqui no Brasil. E estamos investindo muito na descarbonização. Criamos um centro de biocombustíveis aqui no Brasil para pesquisar e fazer todas essas parcerias que eu comentei nas lâminas anteriores. Então, eu vou parar por aqui e ver a melhor parte, que são as perguntas e respostas. Mais uma vez, agradeço a cada um de vocês. Agradeço o nome aqui online, né, parceria com o UOL, que vem buscando trazer esse conhecimento de excelência, e aí, sem dúvida, você nos brinda aí com tanta informação quente. Né? Bom, dando aqui a primeira pergunta, se eu me permitir, é a seguinte, não se identificou, mas as próximas, né? A minha pergunta é: como a Volkswagen comunica estas diversas inovações da energia limpa? Certo. Olha, o nosso presidente mundial, Harry Dees, publicamente, se você entra no LinkedIn, alguns meses atrás, ele falou sobre isto. Não adianta nós termos os melhores carros elétricos se os países não geram uma energia limpa. E ele falou esse discurso: não adianta você ter um carro elétrico na Polônia com 98% de matriz suja. Então, ele incentiva os prime ministers, né, os presidentes, a gerar mais projetos em eólica,
em energias renováveis. Então, não passa por limitar um elétrico, um híbrido, passa por estimular e gerar mais inovação e emprego em energias renováveis. Então, a Volkswagen está comprometida com mais fontes de energias renováveis. Bom, uma pergunta aqui, assim, do Paulo Augusto, pós-graduação em Administração Estratégica, né? Um assunto, acho que já estávamos conversando antes, né, sobre a questão da importância do agronegócio. E você comentou várias vezes, né, que a Volkswagen tem pensado em várias estratégias para diversos segmentos, né? A pergunta aqui é importante, né, qual o futuro do combustível para máquinas pesadas usadas na agroindústria? Boa. Eu estive mais de 15 usinas. 2 semanas atrás tive uma usina chamada Cocal Energia Responsável, em Presidente Prudente, onde desse bagaço eles fazem biometano. Todos os caminhões e todos os tratores dessa usina são a biometano e eliminaram 100% diesel. Então, eu acho que o Brasil tem uma mega oportunidade de começar a reduzir o diesel, que é muito pior que a gasolina, e é importado. Você sabe que o Brasil é dependente do diesel. Então, de resíduo de bagaço, gerando biometano, a própria usina está utilizando seu próprio bagaço para eliminar todo o diesel. O próximo passo é aumentar a produção de etanol para gerar mais bagaço, para gerar mais biometano, para começar a comercializar o biometano como é comercializado o diesel. Claro que vai demorar 10, 20, 30 anos, mas são projetos estruturantes, sim, que dão emprego para o Brasil por 20, 30, 40 anos, desde que tenha uma política pública-privada. Então, eu já dirigi esse veículo, já temos o Scania, faz parte do grupo Volkswagen, já temos caminhões nessas usinas como testes a biometano. Bom, mais uma aqui. Lucas Franco, gestão de projetos. Quais são os principais desafios que a indústria automobilística enfrenta hoje? E você já comentou alguns, né? Mas ele queria que você comentasse outros possíveis, né? E o que a Volkswagen vem fazendo frente aos concorrentes? Em termos do que vem pelo futuro e a indústria automobilística, nós estamos numa transição, né? Você vê que todas as montadoras estão indo para um carro elétrico. E o Brasil precisa encontrar seu futuro. Nenhuma montadora, anunciou uma fábrica de veículos elétricos. E quando falo de veículos elétricos, desde o início ao fim, tá? Porque o Brasil hoje tem engenharias desde o início ao fim. Fábrica de veículo elétrico não é o mesmo que montar e apertar 4 parafusos. É bem diferente. Então, essa transição vai demorar 10, 20 anos no mundo. E o Brasil precisa encontrar seu norte. Cada montadora vai ter sua própria estratégia. Então, nossa estratégia vai ser continuando nos veículos flex, continuar com os veículos elétricos e ir complementando e acelerando caso o consumidor brasileiro deseje um veículo elétrico. Como isso vai desenvolver na indústria? Eu tenho minhas dúvidas sobre como vai ser desenvolvida uma possível indústria elétrica aqui no Brasil, pelo tamanho de investimento. Uma fábrica completa de elétricos custa uns 10 bilhões de euros. Sim? Então, é muito dinheiro e com políticas públicas de países bancando muito esses investimentos, né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje dá um crédito de $7.500 para todos os consumidores que compram um veículo elétrico. Eu não enxergo o Brasil dando um crédito de R$50.000 para o consumidor que queira comprar um veículo elétrico. Então, eu acho que depende muito de nós, dos executivos e dos políticos que criam essas políticas públicas. Okay, né? Bom, então aqui, boa noite, voltando. Tem uma pergunta aqui do Paulo, né, do curso de marketing digital. Ele coloca a importância dessa transformação digital, a importância da indústria 4.0. A gente sabe o quanto a Volkswagen é pioneira nesses assuntos e colocando em relação ao tema, essas mudanças na questão da inclusão, a questão do pertencimento, né, dessa sociedade que busca participar cada vez mais desse mercado consumidor, o que a Volkswagen pode fazer e está fazendo
para incluir essa transformação e as questões sociais, econômicas e, obviamente, ambientais, como você bem disse. Sim, e a conectividade do brasileiro é uma conectividade simples. Quando você desenvolve ferramentas na Europa, são muito mais complexas que as brasileiras. E vou dar um exemplo clássico. Nós, até uns 5 anos atrás, compramos um infotainment, aquele cockpit que vocês veem no carro, o painel do carro, compramos da Alemanha, complementamos com pessoas de experiência da Vox e criamos uma plataforma de zero. Criamos todo um conhecimento digital que tem 5 etapas, né, até chegar a um carro conectado, que é uma transformação de 10 anos. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante, que com 3 anos de desenvolver essas ferramentas, e já está nos carros, no Nivo, no Ticros, no Taos, em todos os veículos, nós começamos a exportar nossa tecnologia desenvolvida aqui a mais de 70 países do mundo Volkswagen. Então, você vê como o conhecimento aplicado, que nós conversamos muito, né? Essa pesquisa aplicada, de uma forma simples, e pensando que não todo mundo é igual. Então, quando nós desenvolvemos esse infotainment, pensamos, olha, o brasileiro vai usar de uma forma e que ele ou ela configura da forma que ela quer. Mas se nós exportamos para a Polônia, ou para a Índia, ou para a Alemanha, eles precisam configurar da forma que eles querem. Se eles querem complexidade, é um negócio deles, não depende de nós. Então, e com isso estamos gerando receita e exportando conhecimento para o mundo Volkswagen. Essa é a etapa 3, até chegar a um carro conectado daqui a 2, 3 anos, mas o importante é que seja tudo desenvolvido aqui no país. Obrigado, Paulo. Você está com tempo hoje, né? Estou. Tem bastante pergunta aqui, então... Vamos lá. Vamos lá, selecionando aqui. Ó. Bom, a Celinha Dias, pós-graduação em consultoria empresarial. Existe um plano estratégico para investimento na infraestrutura de abastecimento para os veículos elétricos? Se sim, como é que você vislumbra, né, o futuro disso e essas relações e a importância, né, de um player como a Volkswagen estar envolvido, como você bem disse no começo, né, nas políticas públicas, né, fomentando esse desenvolvimento? Não, boa pergunta. E a resposta é sim. Nós estamos desenvolvendo parcerias com a ABB, com Siemens, com Audi, com Porsche, para colocar mais de 40 carregadores elétricos no Brasil. Já instalamos alguns deles. Acho que todo mundo precisa fazer a sua parte, né? Isso vai ser um processo que vai demorar 5, 10, 15 anos. Mas colocar o carregador é a parte fácil. Deixa eu colocar aqui uma pergunta. Quantos de nós moramos em prédios? Acho que a maior parte, né? Eu vou ser generoso. Imagina que 20%, não 50%, 20%, comprem carros elétricos e coloquem um carregador elétrico no prédio da sua casa, no estacionamento. O que vai acontecer com a energia do seu prédio? Hoje, por exemplo, estava na minha casa, acabou a energia 2 vezes hoje, na minha casa. O que vai acontecer? Então, é muito além de colocar a parte fácil é trago um carregador europeu e coloco aí, mas a energia precisa sair de algum lugar. Os cabos precisam sair de algum lugar, precisa ter... Tem prédios aqui no Brasil que só permitem 1 ou 2 ar-condicionados por andar. Isso existe. Então, precisa criar-se um plano macro sobre isso, que com tantas necessidades no Brasil, e de novo, voltando ao etanol, voltando ao híbrido, eu acho que nós precisamos colocar, pelo menos a Vox, né? Vamos a colocar um investimento em outras coisas. Claro que continuar investindo nos carregadores, nos veículos elétricos, etc, etc. Mas eu acho que, hoje em dia, o preço médio de um carro elétrico da indústria são R$410.000. Preço real líquido no Brasil, R$410.000. A participação do segmento elétricos é 0,01% de todo o segmento. Então, claro que é um carro charmoso, um carro que chama muita atenção, mas a realidade é que é um nicho de um nicho de um nicho. Sim? De novo, nós vamos lançar carros super bacanas, eu não posso falar quais são, mas super bacanas elétricos,
que vão ser um sucesso, mas eu acho que o volume vai ser baixo. E aí, o Brasil precisa se preparar nessa transição. Mas tem temas de infraestrutura muito mais pesados que precisam ser colocados na mesa fora da indústria automobilística. Sim? Obrigado, Pablo. Bom, aqui tem uma pergunta que acho que vai... Bom, acho que é interessante, se você permitir, a pessoa... Bom, eu falei do seu currículo, acho que despertou muito interesse, né? É da Marcela, da Gestão de Negócios, Comércio e Operações Internacionais, e vai um pouquinho além aí do tema, mas acho que é interessante. Dado, como eu disse, né, que você tem formação internacional, fez cursos em Harvard, Wharton, uma formação em contabilidade, finanças, e como estávamos falando, né, você disse claramente a importância, né, da formação acadêmica, mas sempre com um olhar aplicado. Ela queria saber um pouco como é que você, o que você acha dessa formação formal, né, e a importância disso na escalada da sua carreira. Certo. Todos têm interesse em saber como é que se chega lá. Né? Não, olha, eu sempre falo, eu não nasci presidente, né? Minha família era super humilde, classe média baixa na Argentina, sem dinheiro, e todo o dinheiro que eles tinham colocavam na minha educação. E uma vez eu tinha 15 anos, decidi ir para os Estados Unidos, né, sem dinheiro. Então foi procurar uma bolsa por futebol e saí da Argentina com 17 anos procurando uma bolsa e fiquei lá. E eu tive a garra, tive a vontade, né, era muito novo. E sempre coloquei o conhecimento acima de tudo, né? Formal e no trabalho. Então me dediquei muito, não foi fácil, não foi nada. Imagina um menino de 17 anos, na época não tinha internet, não tinha celular, era outro mundo. Então foi bem difícil, mas sempre entendi que precisava levar minha mente a novos patamares, né? Esse aqui é um processo contínuo, uno nunca vai saber tudo, então temos que estar sempre continuamente reciclando nossa mente, né? E acredito muito que, para aqueles que estão assistindo também, ter contato não só com os professores, mas com alunos de diferentes indústrias, né? Conversas com pessoas que trabalham em outras indústrias, seja varejo, seja tecnologia, seja o que seja, abre a mente. Então, e outro ponto que eu ia colocar, não adianta que eu trabalhei para 5 multinacionais, todas de primeira linha. Não adianta você pensar que uma empresa vai vir com um plano de desenvolvimento para você, Pablo, Maria ou João. Isso não vai acontecer. E todos nós precisamos correr atrás de nossas oportunidades. E sempre trabalhei dessa forma. E ninguém vai te entregar e falar, olha, aqui você vai fazer A, B, C, D e você vai chegar a gerente, supervisor, ou o que seja. Então, de novo, esse é o meu... Como eu penso dessa forma, não todo mundo precisa pensar da mesma forma, mas funcionou para mim. É um modelo, mas é um belo exemplo. Né? Vamos lá. Mais uma aqui. O Rafael Peri, ele é do curso de Gestão de Negócios e Inovação. Como você vê a evolução dos carros autônomos, né, no mercado brasileiro? Toda essa questão de segurança, em alguma medida, qual é o percentual que você vislumbra para os próximos 10, 20 anos no Brasil, no mundo? Né? Uma pergunta espetacular. Olha, eu acredito muito na tecnologia autônoma, desde que o ser humano e a máquina não convivam juntos. Esse carro autônomo tem mais de 10 anos, já estive, não posso falar dirigir, porque não dirigi, mas já estive num carro em 2016, e é uma experiência fantástica, né? Você sube no carro e não faz absolutamente nada, desde que esse negócio funcione, né? E se você pensa, vamos falar dos Estados Unidos, eu acabei de chegar hoje, te falei, né? Cheguei hoje nos Estados Unidos, e estava fazendo alguns test drives de carros elétricos, com dirigibilidade assistida. Não autônomos, mas nível 3, nível 4. E em um momento eu tive que desligar esse negócio. Porque eu não confiava porque a linha pode não estar bem pintada, tem um buraco. Então, minha visão é que o carro autônomo, Estados Unidos, Europa, Brasil,
desde que, como ideia, tá? Nós façamos carris individuais só para carros autônomos. O semicondutor precisa ler o chão, a sombra, a árvore, um cachorro, uma criança. Então, muita informação em milésimas de segundo que precisa ser processada. Eu confio nessa tecnologia, que vai dar certo, mas vai demorar mais um pouquinho. Legal. É um momento desafiador, envolve várias indústrias, né? Bom, aqui nós temos a Daniele, do curso de gestão de projetos, a política, né? Quer dizer, qual a política que a Volkswagen tem desenvolvido ou pretende desenvolver para o destino das baterias dos carros elétricos? Boa. Esse é um tema Boa. emergente aqui nos nossos cursos, né? A questão de reciclar, Boa. a questão de qual o papel de cada um dos agentes nessa cadeia produtiva e na cadeia do consumo, na cadeia toda de valor, né? Não, excelente, excelente pergunta. Olha, nós temos um anúncio mundial amanhã, público, entra no YouTube, entra anúncio Volkswagen de baterias, amanhã de manhã. Mas é assim, a Volkswagen, nessas fábricas de bateria, nasceu bem. O que significa bem? Criamos a parte de inteligência, desenvolver as baterias, a manufatura e no mesmo site a parte de reciclagem. Então, já quando a fábrica é iniciada na Volkswagen, e isso aqui vai ser na Europa, já nasce com essas três pernas, com a parte de desenvolver a bateria, o conhecimento, a parte de produzir a bateria, né? E a parte de reciclar. O que nós não sabemos é quanto vai durar essa bateria, será 15 anos, será 20 anos, mas o importante é que seja reciclada. Então a Volkswagen, consciente de que precisa minimizar ou eliminar o CO2 em um curto espaço de tempo, já nasce bem reciclando as baterias. Obrigado, Paulo. Bom, aqui tem uma outra pergunta interessante aqui de um professor. Ele é o professor Edson Germano, e pergunta assim, quais os produtos ou partes do veículo elétrico são importados? Como é que você vê essa relação na produção interna? Né, certo, olha, boa, Edson. É assim, um veículo elétrico 75% menos peças que um carro convencional. 75% menos. Então, já imagino que acontece com a cadeia de suprimentos. Sim? Depois, a parte mais importante é aquela lâmina com o assoalho e com as baterias. Isso representa entre 30% a 40% do custo, porque é muito caro, né? O lítio, etc, etc. Depois tem os motores, sim? E o resto, os cabos. A tecnologia é essa daí. Que pode ser trazido para aqui? Tudo, né? Desde que existam investimentos muito pesados. Eu acho que isso aqui no Brasil vai demorar. Vai demorar. O que sim você vai ver, na minha opinião, e posso estar errado, é o que nós chamamos SKD ou CKD. Trazem peças da Alemanha, Estados Unidos, da China, e apertam 4 ou 5 parafusos aqui, e com o tempo você vai tentando nacionalizar peças. Mas quando você pensa em uma fábrica de lítio, não vai ser R$1 bilhão de investimento, vai ser, sei lá, 5 bilhões de euros de investimento. Então, o desafio vai ser grande. Eu acho que acabou a forma de pensar de a Volkswagen vai investir no Brasil só para uma fábrica de baterias. Acho que nós precisamos juntar forças, sim? Como semicondutores, né? Não é que uma empresa vai salvar uma indústria, porque aí precisa fazer um pooling de várias empresas para ver as possibilidades. Mas tudo nasce de uma política pública privada. Bom, aqui tem também uma outra pergunta na área mais de finanças, investimentos, se permitir, e da Ana Vitória, o curso de Certificate em Operador de Mercado, né? No horizonte de 10 anos, né? Acho que ela comenta em cima do que você disse, né? A ideia de criar um ecossistema voltado a essa redução da poluição, da energia limpa e tudo mais, né? Deixa eu responder da minha forma, não sei se foi a pergunta, mas quando você olha a cadeia, né, de biocombustíveis, o solar ou eólica, reduz CO2, né? Brasil
e Europa e Estados Unidos tem programas que você consiga vender teu crédito de carbono. O crédito de carbono no Brasil, o custo na bolsa, na Bovespa, custa hoje 160, 170 reais se o crédito de carbono por tonelada de CO2. E na Europa custa 3 vezes a mais. Então, como nós podemos monetizar no Brasil? Para que ele tenha o mesmo preço, precisamos monetizar, levar para um instrumento financeiro bancário e vender no exterior, para que um alemão, um inglês, um americano possa comprar um crédito de carbono gerado aqui no Brasil. Tem que ser um instrumento financeiro e não só um instrumento de regerar CO2. Então, esse é um passo que eu estou trabalhando com alguns bancos brasileiros para levar isso para monetizar lá fora. Obrigado, Paulo. Boa. Bom, aqui tem uma pergunta também interessante, já mudando, do Alexandre Yamashita, do curso de cibersegurança, e ele pergunta: hoje a indústria vive um problema, né, que é a falta de semicondutores integrados, chips, né? Com o aumento da utilização e evolução, esse uso mais intenso da indústria, né? Como é que a Volkswagen, a indústria automobilística vê, né? Olhando pelo lado da Anfávia, quem sabe, né? Como todas elas entendem como podem se resolver, mitigar esses riscos dessa dependência entre os fabricantes, né? Mas deixa eu sair um pouco do Brasil e comecemos os países, né? Nem Estados Unidos, nem Alemanha tinha indústria de semicondutores. Eu não sabia. Ninguém sabia que o semicondutor era feito um pouco aqui, um pouco lá em Taiwan, em Malásia, porque foi terceirizado ao longo das décadas. E quando precisou ver a cadeia de suprimentos de um semicondutor, tinha 50 players em um negócio desse tamanho. Então, Estados Unidos criou um fundo de 50 bi de dólares, 50 bilhões de dólares no ano passado, para criar indústria de semicondutor. A Alemanha criou um fundo de 40 bi de euros para gerar um centro de competência na Alemanha. Então, nós precisamos reavaliar essa cadeia. Nós fizemos erros estratégicos, né, que precisam ser reavaliados, e vamos a continuar sofrendo essa falta de semicondutores até final do ano. Até a inflação chegar, que já está chegando nas casas, né, e aí o consumo vai reduzir, e aí vai equilibrar. Mas todos nós, eu fiz um erro, muita gente fez um erro estratégico de não pensar essa cadeia do início até o fim. E como resolver isso é fazer um reverse engineering, mas o país tem que ter essa capacidade de gerar esses semicondutores. E como cada vez com essas geopolíticas os países estão pensando suas cadeias produtivas, você tem nos Estados Unidos e Europa semicondutores, acho que o mundo vai estar um pouco mais tranquilo daqui a 2 anos. Obrigado, Paulo. Alguma pergunta, acho que de cunho, quem sabe, mais social aqui, que eu estava lendo, não se identificou, mas é sobre o carro popular, né? Porque o carro popular, eu vou resumir aqui, né? Não tem pertencido mais na pauta da indústria automobilística, e o quanto isso é questão momentânea, questão de futuro, e ela emenda também com a questão do transporte coletivo, como é que a indústria pensa nessas questões todas, né? Olha, há mais de 3 anos eu venho falando que o carro popular vai desaparecer no Brasil. Infelizmente. E isso já aconteceu. E não tem volta atrás, porque o carro popular, à medida que você vai colocando itens de segurança e pressão sobre o motor, todas coisas muito bacanas, o custo do carro aumenta. Deixa eu colocar de uma forma simples, né? Você tinha um SUV e tinha um carro popular sem todo esse conteúdo. À medida que fomos colocando conteúdo por lei, o custo desse carro popular foi aumentando, e o SUV já tinha todas essas coisas. Então, a distância entre um carro popular e o SUV ficou muito mais chato, sim? Muito mais curto contra o passado. O que acontece? As pessoas que compraram esse carro não estão comprando mais esse carro. Vão aqui. E aí aconteceu o que eu mostrei naquela lâmina, que os carros estão ficando cada vez mais velhos. Então, para repensar isso, precisamos repensar a política de poço a roda, que chama a realidade no Brasil. Precisamos repensar um programa de frota
com benefício para o consumidor. Sim? Se, por exemplo, o consumidor paga 2% de juros ao mês, por que não vai pagar, sei lá, 0,3% subsidiado só para um carro popular e só para as pessoas, não para a montadora, para a pessoa? Precisamos, na minha opinião, tá? Precisamos criar esse tipo de programas para estimular, senão a população vai ficar sem esses veículos. Sim? Imagina, quando você acorda, já desapareceu o carro popular. Já desapareceu. Em 3 anos. E não está aqui nessa apresentação. Eu tenho matérias minhas de 3 anos atrás falando: olha, o carro popular vai acabar, precisamos mudar. E esse negócio chegou. E não tem volta atrás. Não tem volta atrás. Nenhuma montadora tem um carro de, sei lá, 40 mil, 50 mil. Nenhuma. Não. Bom, estamos aqui já dando início ao encerramento. Tem algum ponto que faltou falar, Pablo, que você gostaria de colocar antes dos nossos agradecimentos pela sua brilhante aula, né? Eu acho que é uma palestra, uma aula, e agradecer, né, em nome aqui da FIA, em nome também dos programas lá da FEA, né, essa sua gentileza, do seu tempo, essa inteligência. É difícil a gente ter essa oportunidade de ter um alto executivo como você, encerrar aqui nossas atividades. Obrigado. Não vi uma palestra tão otimista. Você trouxe para o Brasil essa mensagem que você traz, de otimismo, de avanço tecnológico, de respeito a todos os elementos, os produtos, os insumos, o capital humano e tudo isso que você trouxe. Eu fiquei impressionado, porque falam bem do Brasil os estrangeiros. Não é? Vem um executivo da Alemanha e descobre nesse país um campo fértil para a indústria automobilística. Agora, você deu exatamente esta sensação de que o Brasil é um país único para produzir a sua rota de desenvolvimento, econômico e social. Você trouxe uma mensagem esperançosa para todos nós. E isso é, sobretudo, importante nesse momento que nós vivemos. O Brasil não vive um momento muito feliz do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Temos tido aí algumas situações mais difíceis, né? Com um excesso de populismo aqui, alguma coisa desse tipo. Muito obrigado, viu, Pablo? Muito obrigado. Não, primeiro, sou eu que agradeço o convite. É um prazer sempre trocar ideias. Não quer dizer que eu estou certo, porque muitas pessoas podem concordar ou não. E isso, a casa do conhecimento, né? Você precisa trocar ideias. Algumas concordam, outras não concordam. Mas para mim é importante investir meu tempo em levar uma mensagem. E eu acho que deu para perceber que sou uma pessoa que fala o que penso. Sim? Eu acredito muito no Brasil, no potencial. Tudo que falei para vocês, cada vez que os alemães vêm para aqui, eu levo todo esse roteiro que vocês veem aqui no PowerPoint, eu levo eles em loco, assim, nas usinas, nas fábricas, e eles ficam encantados. Então, eu acho que todos nós precisamos ajudar a contribuir, né? E sempre falo para o meu presidente mundial, falei, olha, a maior parte das coisas que eu faço, não estou gerando lucro para a Volkswagen, né? Porque estamos pensando aqui em políticas de 10, 20, 30 anos na indústria. Acho que é importante, em algum momento das carreiras de vocês ou nossas, de pensar não só nas empresas, mas no propósito, né? De como deixamos um país melhor para a futura geração, né? Porque se vocês são professores aqui, claro que o salário é importante, mas acho que também tem um propósito, né, de ensinar, de passar esse conhecimento. E acho que todos nós estamos nesse barco, precisamos receber conhecimento e precisamos compartilhar conhecimento. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.